Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina Práticas Educativas Inclusivas na EPT, Teorias e Didáticas. Sou a professora Mileide e hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula da disciplina. Lembrando que o questionário 1, avaliativo, ele se encerra no dia 20, é conteúdos da primeira semana, tá? Então não deixem, né, passar o prazo, que não vai ser reaberto o questionário, então dia 20 se encerra o primeiro questionário avaliativo. E o segundo já está aberto também, que são os conteúdos da segunda semana, e se encerra no dia 27, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é integrar e o que é incluir, né? A gente vai entender o que seria essa diferença entre integrar e incluir. Existe diferença? Sim, existe diferença entre integrar e incluir. Então, o que seriam os conceitos de integração e os conceitos para inclusão, né? Então, integração seria um modelo em que os alunos com necessidades educacionais específicas ou outras diferenças são colocados em salas de aula regulares, mas com menos adaptações e suportes do que no modelo inclusivo. A integração pode ser vista como um estágio intermediário, onde os alunos são integrados ao sistema de ensino regular, ou seja, têm um acesso, mas ainda podem receber a maior parte de sua educação em ambientes separados ou especiais. Quando a gente fala de integração, o integrar é bem o que o desenho ali está mostrando. A gente tem essas bolinhas diferentes, coloridas, né? E esse integrar seria colocar os alunos que têm algum tipo de necessidade específica, né? Um cadeirante, um surdo, um neurodivergente, né? Enfim, a gente vai conhecer um pouco mais no decorrer das aulas o que seriam essas necessidades específicas educacionais. Colocar na sala de aula, colocar no ensino regular. Geralmente também tem a relação quando fala de ambientes separados ou ambientes especiais, seria aquilo que algumas escolas tinham, ainda tem, que seriam as salas de reforço, as salas de educação especial, que o aluno geralmente frequenta no contraturno, né? As próprias instituições também, como Pestalozzi, a PAI, que atendem esses alunos em um horário contraturno àquele que ele está no ensino regular. Então, integrar seria colocar esse aluno lá dentro da sala de aula. E a inclusão já é uma abordagem educacional que busca criar um ambiente onde todos os alunos, independentemente da sua habilidade, da sua necessidade, da sua origem, mas aprendam juntos na mesma sala de aula regular. Ou seja, isso é inclusão. Isso é buscar igualdade, participação e promoção de acesso nesse ambiente. Então, a inclusão é ali, ó, as bolinhas todas juntas, todos no mesmo espaço, né, na sala regular, todos aprendendo juntos. Então, no processo de inclusão e integração, a gente precisa refletir se nossas práticas não causam a exclusão e a segregação dessas pessoas. Então, a partir do momento que você está em sala de aula e um aluno com alguma necessidade específica, ele vai entrar na sala de aula, obviamente que você vai ter que adaptar, né? E você vai ter que conhecer o seu aluno, como a gente falou na aula anterior, cada aluno, ele tem a sua particularidade. Então, se vai entrar 3 surdos na minha sala, cada um vai ter uma particularidade. Eu vou ter que saber se ele faz leitura labial, se ele consegue entender libras, se ele vai conseguir se adaptar com o intérprete, enfim. Mesmo sendo todos com a mesma necessidade específica, cada um tem a sua particularidade. Então, a inclusão, muitas vezes o que acontece no processo educacional, primeiro o aluno se integra, né? Então, primeiro o aluno chega ali na educação regular, e aí a gente vai conhecendo o aluno, vai se adaptando, né, às necessidades dele, e aí sim, com um certo tempo ali que você conhece o seu aluno, você vai incluir ele, né? Porque, por exemplo, um surdo vai entrar na sala de aula, eu vou colocar um intérprete, pronto, ele já está incluído. Não, eu vou conhecer esse aluno, eu vou entender que nível que ele tem de conhecimento da língua brasileira de sinais, se de fato ele vai compreender tudo que o intérprete interpretar, enfim. Então, essa inclusão é quando de fato o aluno consegue compreender o mesmo conteúdo que os outros alunos do ensino regular, né? E de maneira que eu não tenha uma exclusão desse aluno, que ele não se sinta excluído em sala de aula, mas de fato incluído, né? Como o próprio nome já pressupõe. Então, a principal diferença entre os conceitos de inclusão e de integração é o quê? É esse grau de adaptação, esse grau também de aceitação, aceitação por parte tanto do aluno como do professor. Né? Aceitação no sentido de que o aluno chega até você
mas você também tem que conversar com ele até que ponto que você consegue adaptá-lo ali na sala de aula e que ele se sinta também à vontade, ele também se sinta incluído, né? Então, é esse conhecimento que se tem com o aluno, com alguma necessidade específica, e o aluno também te dá esse feedback, daquilo que ele se sente confortável, que ele se sente incluído ali na dinâmica da sala de aula. Porque, de fato, numa sala regular, a gente já tem alunos com diferentes situações, personalidades, questões socioeconômicas, né, que influenciam a aprendizagem e o desenvolvimento do conteúdo. Quando vem um aluno com uma necessidade específica, além das questões particulares que cada pessoa tem de personalidade, enfim, a gente também tem aquela necessidade específica que o aluno precisa ser olhado no sentido de observar aquilo que as práticas, de fato, vão incluir ele no ambiente educacional e garantir, de fato, então, que a comunidade escolar, no apoio, né, com todo o sistema ali, busque essa adaptação de uma maneira mais tranquila e mais igualitária possível. Luan levantou a mão, boa noite, quer falar alguma coisa? Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu olho para a inclusão da seguinte forma: a gente tem que olhar para a inclusão não só para esse público que tem essa carência, essa deficiência em relação à aprendizagem, mas também a gente, como professor. Por exemplo, a minha prática, a minha linguagem na sala de aula está alcançando também aquelas outras pessoas, porque o que é que se nota muito, principalmente no ensino superior? Eu tive uma experiência, principalmente no remoto, no período da pandemia, que o professor falava tantas coisas, professora, dizia tantas coisas sobre o conteúdo, mas eu não entendi uma grama do que ele dizia. Era difícil, uma linguagem tão alta. A gente vem do ensino médio, como diz aqui no Nordeste, xoxo, capenga e manco. E daí, quando a gente chega no ensino superior, a gente tem dificuldade com a linguagem, porque assim, a cultura brasileira, a gente vê que a média dos brasileiros que lê um livro, às vezes lê um livro durante o ano. E assim, a gente não tem essa cultura de ler. E no próprio ensino médio, ele faz isso. O professor ainda ele age naquela prática tradicional dele ser o transmissor de conteúdo, mas não mediar. E a gente vê que isso acontece ainda no ensino superior, viu? Tem professor que, assim, se você não seguir na linha dele, ele tira ponto, tira nota. Então, eu presenciei isso e eu disse muitas coisas com a coordenação do curso de História. Eu peguei discussão até com a diretora, que eu disse, quando a senhora for contratar seus professores, também dê formação pedagógica para eles, porque se preocupa muito se o professor tem publicação de artigo, se publicou livro, se preocupa muito com isso, mas não se preocupa com a qualidade do ensino. Então, a qualidade do ensino também reflete na questão da aprendizagem. Então, isso daí é exclusão. Quando eu chego para o meu, eu uso uma linguagem mais alta que a do meu estudante, que eu estou vendo que o público ele não tem esse vocabulário, eu estou excluindo, independente dele ser autista, dele ser o que for. Eu estou excluindo. Eu estou segregando na parte do ensino. Então, isso também é exclusão. Não se trata apenas de autismo, de pessoas que são PCDs, não. Se trata também da gente. Se a gente não tem a linguagem, não tem o estudo que esse professor tem, e ele usa uma linguagem mais alta do que a gente, que a gente não tem o nível de leitura que eles têm, então ele não alcança os objetivos da aula dele. Aconteceu o seguinte, tinha um professor de história oriental e ele chegou, aplicou uma prova. A prova estava numa linguagem alta. Eu não sei como foi que eu tirei 8 na prova dele, sei que só foi eu. E os outros disseram, meus colegas reclamaram, professor, sua prova está numa linguagem muito alta. Então, assim, se você não sabe nem na sua prova o que é que você vai exigir do aluno para ser avaliado, então também você está excluindo o estudante, até mesmo na sua avaliação. Então, exclusão já entra em todos os aspectos, pode ser superior, fundamental e médio. É por isso que eu acho a gente fala, pode usar a palavra talvez diagnóstico, né? É o que seria. Quando você entra numa turma, numa sala, isso é um pouco mais difícil para nós que estamos aqui online, né?
que a gente não tem esse contato tão próximo com o aluno. Mas a sua metodologia, a gente tem um plano de ensino, né? Todo professor tem, diferente se é aula presencial ou aula EAD. E para o aluno que tem necessidades específicas, a gente ainda, quando a necessidade dele requer um outro plano, a gente tem que fazer um PDI, que é um plano individualizado para ele, né? Mas isso em alguns casos bem específicos, né? Que de fato a gente tem que montar um plano específico para ele. Mas esse plano de ensino que a gente faz antes do decorrer das aulas, a gente tem que entregar antes de conhecer a turma, né? E ele deve ser adaptado, porque geralmente você planeja alguma coisa e depois você vê que a turma não corresponde àquilo, ou que a turma precisa adaptar aquele tipo de atividade e tal. Por isso que nos cursos de licenciatura, geralmente a gente tem a disciplina de didáticas, né, de práticas, né, que seria o quê? Seria essas diferentes metodologias que a gente utiliza para explicar um determinado conteúdo, né? E é claro que vai muito de professor para professor, mas vocês que estão nesse caminho, conhecendo ou já conhecem essas práticas docentes, né, essa didática, a gente vai percebendo que a gente não consegue atingir o máximo para todos os alunos, né, mas a gente sempre busca novas metodologias, novas didáticas, né, e esses feedbacks, né, por exemplo, você foi lá, reclamou que você não estava entendendo a linguagem do professor, a maneira, enfim, isso também contribui, corrobora para que a própria coordenação, o próprio apoio escolar possa de fato contribuir para o aluno. E é claro que aqui, como a gente está falando um pouco mais das questões específicas, mas a gente também pensa que a exclusão também pode ser dessa maneira que você está falando, que é uma situação que, se fosse numa sala de aula que tivesse alunos com necessidades específicas, obviamente, que um professor que está desagradando quem não tem uma necessidade específica, imagina quem tem, né? Então, assim, a gente tem que, hoje em dia, infelizmente, a gente percebe que a adaptação, ela precisa se realizar, às vezes, mais de uma vez, né? Por exemplo, às vezes você chega na sala de aula, você passou um conteúdo no quadro e não atingiu o objetivo, você vê os alunos não entenderam. O professor sente quando o aluno não entende, né? Ou a maioria dos alunos não entende. Aí depois você tenta lá por forma de slides, você pode ver vídeos, enfim, hoje em dia com o avanço das tecnologias, por exemplo, a gente tem tantas opções hoje que nos ajudam a desenvolver os conteúdos, né? Mas é tudo uma questão também, eu diria, do próprio docente, né? Se a gente for pensar assim, da gente se permitir, né? Por exemplo, eu estou fazendo um curso, eu já comecei o ano passado, esse ano estou fazendo de novo, avançando em IA. O que é IA, né? São as inteligências artificiais. É o site GBT, os outros sites aí. Por quê? O meu aluno, ele entende de IA. E, e eu preciso entender de IA, mas usar ao meu favor como ferramenta educacional. E eu preciso conscientizar o meu aluno de que ele pode utilizar a inteligência artificial, mas ao favor do conhecimento dele. Então, por exemplo, eu estou orientando TCC. Ah, eu tenho muita dificuldade, professora, em conseguir escrever uma justificativa. Eu quero usar a inteligência artificial para te ajudar a entender, mas não para você copiar e colar sua justificativa lá no seu trabalho. Então, assim, são os avanços tecnológicos, né, que vêm e a gente tem que usar ao nosso favor. E aí que o professor tem que se adaptar, né? Adaptar é buscar, né? E essa adaptação ela é necessária para também incluir o meu aluno. Concordo plenamente, a senhora Meu, está no caminho certo. o aluno ele usa celular em sala de aula, né? A gente tem aqui no Mato Grosso uma lei que proíbe o uso de celulares em sala de aula. Mas se for de viés educacional, ele pode ser utilizado em sala. O meu aluno usa o celular sempre. Não é hoje a nossa vida sem celulares. E eu fico pensando há 10, 15 anos atrás, em que o celular não era tanto, mas hoje não. Hoje você faz tudo pro celular, você paga conta, você manda mensagem, você, enfim, diversas situações você faz com o celular. Então, a gente pode utilizar esse aparelho em prol da educação. Mas assim, é um processo de adaptação, é um processo também que o professor tem que estar aberto, porque assim, não cai do céu, a gente tem que fazer o quê? Formação. Eu não entendo o que é um prompt de uma inteligência artificial, como que é esse processo. Hoje se cria até vídeos, né? Materiais didáticos. Então, todo esse caminho é novo e a gente tem que entender e buscar adaptar para a sala de aula. Então, é um processo, eu diria, de qualificação, de adaptação, né? Em que a gente vai tentar buscar ali
de uma melhor maneira possível, incluir todos os alunos. É difícil, claro, que a gente falou na aula passada, que a diversidade ela é muito grande, né? Se a gente for pensar na imensa diversidade, não só das necessidades específicas, né, que podem ocorrer na sala de aula, mas também aquele meu aluno que aprende o conteúdo rápido, tem aquele aluno que vai demorar, tem aquele aluno que tem muita dificuldade, tem aquele aluno que vem de uma educação básica, por exemplo, na graduação, ele vem de uma educação básica com defasagem, tem aquele que não vem. Então, assim, a gente tem uma diversidade muito grande de alunos em sala de aula. E o professor, ele é aquele mediador, ele é aquele que vai adaptar, é aquele que vai tentar incluir todos da melhor maneira possível. Só que eu diria que é um grande desafio, porque tem salas que são muito diversificadas, né? A gente tem muitos alunos de diferentes realidades, né? E a gente tem que buscar essa inclusão, mas no sentido de transmitir o conteúdo de uma maneira que o aluno compreenda, né? Mas é um grande desafio que a gente tem. Eu diria que é no dia a dia, é nessa adaptação, nessa qualificação, né? E aí, quando você vai fazendo qualificações, que são importantes para a nossa vida docência, a gente vai conhecendo outros mecanismos, outros recursos, né? E vai conseguindo adaptar ali as suas aulas também aquilo que vem de inovação, principalmente em questões da tecnologia. Hoje a gente tem muitos recursos que a gente precisa conhecer, adaptar, né? Enfim. E aí, então, quando a gente pensa nessa integração e nessa inclusão, o que a integração ela permite, né? Que esses alunos eles estejam no ensino regular. Mas a integração ela não garante a participação plena desses alunos, né? Hoje as leis elas dizem que os alunos precisam estar dentro do ensino regular. Mas esse processo de inclusão, por isso que a gente fala que é uma adaptação, esse processo sim vai garantir a participação desses alunos com valorização das suas diferenças, né? Então, veja só, a integração, a gente tem ali os alunos e colocam as diferentes alunos com necessidades específicas. E a inclusão, então, eles estão ali participando das mesmas atividades. A gente pode pensar, por exemplo, uma atividade de dança. Aí você tem um aluno cadeirante. Ele não pode dançar, ele é cadeirante. Você vai adaptar. Eu posso adaptar ele para dançar com uma pessoa, um movimento, alguma coisa, mas ele pode dançar. Mas ele vai precisar de uma adaptação em algum passo, em algum momento, né? Então, essa inclusão é pensar na adaptação desse aluno para que ele consiga ter acesso ao conhecimento e às atividades, assim como os demais alunos. Mas isso requer o quê? Uma adaptação, porque essa inclusão ela acontece por meio dessa adaptação. E aí a gente vai perceber o que esse aluno precisa para se adaptar àquele ambiente, àquela atividade, né? Enfim. Então, hoje, a educação inclusiva, ela é um direito? Sim. É um direito que é garantido em lei. E não é só uma lei que traz isso, né? A gente tem a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, o próprio ECA, a LBI, a lei, a PNE, todas essas leis brasileiras de inclusão, esses planos nacionais de educação, tudo o Estatuto da Criança e do Adolescente, todos eles prevêem essa inclusão, né? Então, assim, algo que já vem garantido em lei, que já vem ali exposto para que essa pessoa, essa criança, essa família tenha de fato a integridade em sala de aula. Mas daí o que a gente vai começar a perceber, né? Existe, por exemplo, a educação inclusiva passou a ser debatida em nível global pela Conferência Mundial sobre Necessidades Educativas Especiais, e daí, em 1994, a Declaração de Salamanca, e esse é um documento muito importante, porque ele, de fato, começou a olhar para a inclusão, que o que se percebia até então era que havia muita integração, né? Ou as salas de educação especial em que o aluno não acabava interagindo com os demais alunos. Então, a partir da Declaração de Salamanca, que de fato se existiu as políticas públicas voltadas para essa inclusão e para o pensar em estratégias de incluir, né? Então, é um direito fundamental? Sim. O que a gente fala enquanto direito fundamental? O aluno, ele deve buscar a educação e uma educação oportunizada de maneira igualitária. Escolas regulares. O que seriam essas escolas regulares? A orientação inclusiva é que o aluno não pode sofrer atitudes discriminatórias
dentro do ensino regular. Então, se ele tem lá síndrome de Down, que ele tem ali a feição diferente, ele vai ter que integrar na sala de aula e ele não pode se sentir discriminado por isso. Se o aluno ele tem a surdez, se o aluno tem uma deficiência física, enfim, indiferente da necessidade específica que esse aluno possa ter, ele não pode sofrer ali no ambiente regular atitudes discriminatórias por meio tanto dos profissionais quanto dos próprios alunos. E aí a gente vê que isso que eu estou falando para vocês é aquilo que é garantido em lei, aquilo que as diferentes legislações trazem em relação a essa inclusão. A Declaração de Salamanca, por exemplo, que foi esse marco, que a gente fala, esse marco global da educação inclusiva, porque de fato ela vai defender essa inclusão de uma maneira igualitária, né? Ela fala de fato dessa adaptação que as escolas regulares têm que ter para atender esses alunos com necessidades específicas e combater de fato essa discriminação. Por exemplo, um aluno com TDAH, que tem laudo, um aluno com autismo, ele tem direito de ter uma pessoa que acompanhe, um auxiliar que acompanhe. Então, essas adaptações, elas vêm, de fato, para buscar colaborar com o desenvolvimento desse aluno de sala de aula. Né? Então, o aluno surdo tem direito do intérprete. Isso que eu estou falando para vocês é aquilo que em lei é o direito, né? E a gente, assim, na vida real, no dia a dia, a gente tem algumas ressalvas, é claro, mas existe a lei que garante, sim, uma educação inclusiva, uma adaptação curricular, uma adaptação das metodologias que sejam flexíveis, também uma formação, um apoio a professores, né? Hoje os processos existem processos seletivos específicos para auxiliares de sala de aula, que eles precisam ter cursos voltados para alunos com necessidades específicas, porque o auxiliar ali, ele está para auxiliar o aluno, mas, por exemplo, se o aluno tiver uma crise, né? Tem alunos que têm crise que se jogam no chão, que gritam, que são até agressivos, né? Então, eles podem tanto machucar o profissional ou ainda se machucarem. Então, como que é importante essa qualificação, essa formação para que os profissionais que estejam ali envolvidos, né, com esse processo de inclusão do aluno conheça mais sobre, né, sobre as necessidades específicas desse aluno, para esse momento de crise que esse aluno tiver, porque às vezes o aluno, ele tem crise não só para o ambiente educacional ali, às vezes é uma questão familiar, uma questão pessoal que influencia na sala de aula e às vezes ele pode ter uma crise, ele pode ter um momento de agressividade ou um momento às vezes de pânico, enfim, são diversas situações que um aluno pode ser, que a gente pode ter ali na sala de aula. E quanto mais a gente conhecer sobre a necessidade específica desse aluno, mais a gente vai ter um conhecimento para fazer uma abordagem ali no momento, para poder conduzir, né, a determinada situação. A gente tem aqui no Instituto Federal de Mato Grosso, a gente tem psicóloga e enfermeira que estão sempre nos atendendo dentro do colégio, né? E a gente tem muito caso de aluno que não tem nada de necessidade específica, mas que passa mal, assim, por exemplo, vai apresentar um trabalho que tem crise de pânico, nervosismo, enfim. E aí a gente conduz ali para a psicóloga ter aquela conversa, né? A gente tira da sala de aula. Então, se um aluno que já não tem nenhuma necessidade específica já sofre com alguma situação dessa, imagina um aluno que tem alguma necessidade específica que precisa ter esse olhar para outras situações ainda que podem ser até mais graves, né? Alguém levantou a mão. Deixa eu ver aqui. Foi eu, professora. É o seguinte, é porque a senhora comentou aí que há seleções para profissionais de apoio, mas nem sempre isso acontece. Quando se trata de uma esfera municipal, é indicação do prefeito. E muitas vezes esses profissionais, eles não têm nenhuma pós-graduação, nenhuma licenciatura em pedagogia para instruir o estudante e mediá-lo nas atividades. O que é que acontece na realidade é que nós, professores da Ativa, a gente cria as atividades adaptadas e instrui esses profissionais de apoio como mediar as atividades. Por isso que eu falo, né? Estou falando aqui, a legislação é muito bonita, né? Mas na prática, infelizmente, aqui no Mato Grosso abriu um processo seletivo específico para auxiliares que auxiliem alunos com necessidades específicas. Inclusive, esse processo seletivo, quem passasse tinha que fazer um curso também, que contava como nota. Agora,
ali contava ponto curso de licenciatura, pós-graduação, contava ponto também tempo de serviço com aluno especial. Então, eu acho assim que há algumas políticas públicas que vêm colaborar. Mas eu também já conheço casos de auxiliares de sala que entraram só com ensino médio, que não tinha experiência nenhuma, inclusive que desistiram, porque às vezes pegam ali um aluno muito agressivo, não sabe lidar, e é ruim para o aluno e para a pessoa. Primeiro porque a pessoa já sai com uma imagem ruim, e às vezes não é culpa do aluno. E aqui a colega colocou também no chat, dizendo as famílias que não aceitam, né, que não tem laudo. É outro problema que a gente enfrenta, né, que você percebe em sala de aula, porque geralmente é o professor que tem ali aquele convívio diário com o aluno, muitas famílias trabalham o dia inteiro e muitas famílias não aceitam, às vezes estão percebendo, mas não querem aceitar. E aí os professores geralmente vêm e falam com a família, né, a gente está percebendo que o seu filho tem alguma coisa diferente, que ele não consegue compreender, ou ele tem alguma déficit de atenção, ou alguma situação ali diferente e tal. E muitas famílias não aceitam, isso é fato. E aí fica difícil, porque o auxiliar ele vem para ajudar o desenvolvimento do aluno, né? O auxiliar vem para contribuir ali com a prática docente também, né? E aí, sem o auxiliar, muitas vezes fica mais difícil ainda para o pro professor desenvolver ali o seu conteúdo, seu conhecimento, a sua aula. Né? Então, mas a gente também não pode passar por cima da família, né? Por isso que a gente fala que essa adaptação é um sistema, mas é um trabalho cooperativo, né? A gente trabalhando em sala de aula, é a escola que vem dar um apoio e um suporte, e a família, obviamente, que também tem que estar junto todo esse processo, desculpa, educacional desse aluno. Então, cada caso é um caso, né? Por isso que é importante justamente a gente conhecer o aluno, conhecer cada história, né? Porque também tem casos, às vezes, que a gente chama os pais e fala assim: olha, seu filho, a gente percebeu que é diferente, tem uma situação, isso, aquilo. E aí a família fala: eu também percebi isso, eu fui atrás, não consegui laudo, sabe? Tem aquelas famílias que se preocupam, mas às vezes por falta de informação, por falta de acesso, não conseguem conseguir os seus direitos. Então, por isso que eu acho que quando você recebe um aluno e você percebe qualquer situação dele, indiferente se for uma necessidade específica, ou que ele tenha mudado algum comportamento, alguma coisa, se relacionar à família, né? É conversar com a família, para tentar entender qual que é a realidade da família, se a família de fato percebeu aquilo, se a família aceita, se a família, enfim, né? Conhecer aquilo que muitas vezes a família já percebeu ou não, né? Então a gente tem que perceber sempre casos de crianças, do adolescente, do jovem, do adulto, na sua particularidade, né? As salas perto da escola, sim, as salas que buscam ali o ajudar o aluno, né, num contraturno, geralmente acontece no contraturno, alguns falam de salas especiais, né, salas de AE, alguns falam ainda sala de reforço, são diversos nomes, mas o que seria isso na prática, a gente pode dizer? São as salas que vêm ajudar o aluno a reforçar aquele déficit que ele tem ou aquela situação que ele precisa melhorar. Então, o que seria? Por exemplo, se eu tenho um surdo em sala de aula e ele não sabe bem língua brasileira de sinais, e aí ele tem um intérprete. Se ele não sabe bem a língua brasileira de sinais, de fato, ele não vai conseguir entender tudo que o intérprete está interpretando, e muito menos o que eu estou passando, porque eu estou passando em língua portuguesa. Então, ele precisa de um reforço em língua brasileira de sinais. Nossas salas especiais, que geralmente se tem nas escolas, né? Esse atendimento mais específico para esses casos, ele vai ter aula de Libras, por exemplo, né? No caso do surdo. E aí, ali, ele vai desenvolver a Libras, porque eu não consigo trabalhar Libras e o meu conteúdo, enfim, o aluno precisa de um momento ali para ajudá-lo. Então, essas salas especiais, elas vêm contribuir para essa educação especializada naquilo que o aluno precisa. Né? Então, no caso do surdo, ele vai ter, por exemplo, se for necessário, aula de Libras nessas salas especiais, para que daí, quando ele esteja no momento de aula regular, ele consiga, de fato, entender o que o intérprete está interpretando e ter um desenvolvimento melhor. Então, é um apoio, é um reforço, digamos assim, em cada situação que o aluno ali apresente, né? E os profissionais ali da área, eles vêm colaborar,
né, para essa educação de fato, para esse desenvolvimento desse aluno, para que quando ele esteja na sala regular, ele possa, de fato, contribuir, entender e desenvolver, né? E, claro que a família, ela é essencial nesse processo, né, de entender, de compreender, de ajudar, porque eu penso que também é muito difícil para a família, né, porque geralmente, principalmente casos, assim, de alunos especiais no sentido de ser várias situações, ele precisa passar, às vezes, por um profissional de fono, por um neuropedagogo, às vezes ele precisa de um auxiliar de diferentes áreas, né, para que ele possa ter um pleno desenvolvimento ali no ambiente regular. Então, para a família também é se dispor, né, é se preocupar e estar ali contribuindo nesse processo. Por isso que cada caso é um caso, né, e a gente tem que buscar colaborar também e apoiar a família nesse processo. Ok, salas de atendimento, isso que a gente falou, né? Essas salas de atendimento educacional especializado, que são muito importantes, que traz as famílias mais perto da escola, né? Os diálogos, equipe multidisciplinar, tudo isso é garantido em lei, a Adriane, né, que está comentando aqui, tudo isso é garantido em lei, é importante para o aluno, e nas escolas que esse processo acontece, de fato, na prática, é ótimo, tanto para o aluno como para o professor, né? Para a própria escola. Então, assim, são muitos mecanismos, meios que são garantidos em lei. Entretanto, a gente sabe que na prática nem todas as escolas conseguem trazer toda essa equipe, mas aquelas que conseguem esse apoio, essa contribuição, de fato, vem contribuir muito para o aluno e, é claro, para o próprio docente que está ali em sala de aula, para a escola, enfim. Então, quando se fala do que a lei traz, ela traz o quê? Uma educação de qualidade para todos. E essa qualidade, que visa essa inclusão, que visa essa adaptação curricular, essa flexibilidade, esse treinamento, esse apoio aos professores, e, é claro, a participação da comunidade de parcerias. Porque, às vezes, lá na escola, por situações adversas, não consegue se ter uma sala lá de educação especializada, né? Não consegue ter esse ambiente ali. Mas, às vezes, ali perto tem. Aqui a gente tem Pestalozzi, aqui na cidade de Juína, que é uma escola que ajuda. Então, essas parcerias, né? Que o aluno pode ir ali na outra escola, mas é uma escola também que traz esse trabalho, que traz de forma gratuita, que vem ajudar ali o aluno. Então, parcerias, né? Participação da comunidade. Inclusive, a Pestalozzi, ela tem alguns fundos, mas ela não consegue se manter. Então, sempre tem almoços beneficentes, rifas, né? Por diversas situações que eles precisam de recursos, né? Então, uma comunidade ajudando nesse processo também é importante, né? Essas parcerias, enfim. Então, pensando na integração, pensando na inclusão, a gente olha a educação inclusiva hoje no Brasil, né? Será que a educação inclusiva ela está sendo efetivada? E aí a gente fica pensando no Brasil como um todo e na nossa realidade, né? Aqueles que já tiveram, que já vivenciaram isso. O que precisa mudar? Como nós podemos contribuir, superar preconceitos e garantir o acesso e permanência e sucesso da educação prática e tecnológica? Veja só, muitas vezes a gente fala de integração, né? Integrar é colocar o aluno lá no ensino regular. Incluir é que o aluno se adapte, ele tem o mesmo acesso de maneira igualitária aos conteúdos e às atividades, assim como os demais alunos. Mas a gente também tem que pensar que ele tem que permanecer ali, né? E isso reflete a inclusão. Para o aluno permanecer ali em sala de aula, para o aluno ter um sucesso, né, de concluir ali uma educação básica, concluir um ensino médio, concluir um curso técnico, concluir um curso superior, é o sucesso da educação. Então, como que nós docentes podemos contribuir para que esse aluno consiga integrar, incluir, permanecer e, de fato, obter o êxito ali, que seria o seu certificado de graduação, a sua conclusão do ensino médio, né? E eu acho que nós, docentes, contribuímos, principalmente quando a gente busca a qualificação, vocês que estão aqui participando dessa disciplina, para entender um pouco mais, aqueles que já entendem e só estão aqui
renovando, digamos assim, aquilo que já aprenderam, mas tem aqueles que para eles é muita novidade. Por exemplo, um dia eu falei para o meu aluno, eu estava conversando com os alunos, eu falei assim, gente, existem alunos neurodivergentes, e a gente vai ver isso um pouco mais nas aulas posteriores. E aí os alunos falam assim, neurodivergente? O que é isso? Então, assim, essas nomenclaturas, esses conceitos, né, que é importante a gente entender. E se você vier com um aluno, se um aluno entrar na sua sala de aula e ele tiver um laudo de determinada situação, para que você possa entender, para que você possa buscar, às vezes, você não sabe o que que é, mas se você pode buscar a qualificação, você já tem um conhecimento prévio sobre aquilo, em geral, ou você já ouviu falar sobre isso, né? Então, é esse o objetivo da disciplina, que de fato a gente possa ter um conhecimento um pouco mais geral, digamos assim, mas que vocês possam ir a cada aula compreender um pouco sobre esse processo dessas práticas inclusivas, que vem colaborar para essa inclusão de fato, para a gente entender um pouco mais cada aluno, entender um pouco mais essa particularidade, entender um pouco mais o sistema, né, aquilo que existe enquanto política pública, e assim, de fato, conseguir perceber como que se faz esse processo de inclusão, que essa nossa contribuição é algo muito específico de cada aluno, né? Muito observar cada aluno, observar cada situação, né? Por isso que eu acho que, de fato, todas essas qualificações vêm contribuir para esse universo nosso que a gente vive de inclusão, né? Que é cada vez mais a gente vem percebendo que existem diversas situações, diferentes tipos de adaptação que a gente tem que fazer, realizar e tudo. E às vezes também a frustração, né? Veja só, a gente teve um aluno cego que entrou no curso superior aqui do Instituto Federal de Mato Grosso, e aí a gente adquiriu todo o material em braille para ele, inclusive a máquina de escrever e tudo, porque ele sabia braille, ele já tinha feito curso, tudo. Então, ele ficou, acho que um mês com a gente, né? A gente fez toda uma formação com os profissionais que iam trabalhar com ele, para explicar como que seriam as metodologias que, de fato, cada um poderia adaptar na sua disciplina, né? Fizemos toda a orientação. E ele não ficou, ele ficou só, acho que quase um mês. E aí, por questões pessoais, ele teve que mudar de cidade, parar o curso, né? Assim, a gente ficou frustrado que a gente tentou acolher ele, nos preparamos, né? Convivemos ali com ele, uma pessoa muito tranquila também, é, muito solícita e tal. Mas, infelizmente, por questões pessoais, ele teve que se mudar, né? Mas a gente já, eu acho que é isso, é você pensar no seu aluno, é você buscar acolher, buscar alternativas, né? E por mais que às vezes tenham questões pessoais, que ele não permaneça, a escola buscou e foi e se desenvolveu. Porque é triste para a gente quando a gente chega a um aluno e ele fala assim, lá na educação básica, eu só copiava, só copiava, só copiava. Aí você percebe assim que, mas tinha um intérprete, por exemplo, assim, um surdo. Tinha, mas eu não entendia e eu só copiava, só copiava. Então, tipo assim, parece que foi jogado, né, esse aluno. A cada série ele foi jogado, ele foi empurrado. E aí é triste, porque ele chega para você com uma grande defasagem educacional, ele chega ali para você no ensino médio, que você percebe que você vai ter que voltar do zero lá em conteúdo, né? Ou às vezes lá no nível superior, que você pensa, meu, isso que é o problema, esses alunos que são empurrados, né? Que são empurrados. E, infelizmente, aí chega com uma grande defasagem. Então, além de tudo, toda adaptação, você também tem que pensar nessa defasagem educacional, né? Que é todo esse processo também. Então, eu acho que a aula de hoje é para a gente pensar no que é o integrar, no que é o incluir, e que esse processo, ele deve acontecer, mas de uma maneira particular e individualizada, quando você tem os seus alunos em sala, porque numa sala regular você já tem que adaptar, né, para que você não ocorra essa exclusão, essa segregação dos nossos alunos, mas quando entra um aluno com alguma necessidade específica, a gente tem que olhar essa adaptação, né, dessa adaptação de uma forma mais ainda específica, eu diria, porque esse aluno, ele vai precisar de adaptações para suas atividades. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno surdo em sala de aula e ele tem aula de inglês, e a professora tem provas que ela faz orais, né, para avaliar o inglês. Ela vai ter que adaptar com esse aluno surdo, né?
Porque se esse aluno surdo, ele, por exemplo, ele não é oralizado, se ele tem dificuldade na fala, se ele não fala, então uma adaptação, e é necessária para que ele avalie de uma forma que ele também possa compreender o conteúdo, mas que a oralização ali vai ser um outro processo de adaptação. Então, esse olhar, né, esse olhar particular para cada aluno, estar aberto às novas qualificações, estar abertos às novas tendências, tecnologias, né, estratégias, né, didáticas, e pedagogicamente falando, para que o nosso aluno, isso já é feito no ensino regular para os nossos alunos, mas quando tem os alunos com as necessidades específicas, muitas vezes requer uma maior atenção ainda para esses alunos, né? Eu vou deixar esse espaço agora aberto, se alguém quer comentar mais alguma coisa, quer abrir o áudio em relação à aula ou alguma coisa da plataforma das atividades, tá? Adriane, eu acho que você trabalha com alunos especiais, né, Adriane? Você colocou bastante coisa aqui no chat. Cada profissional estudar os laudos dos alunos que irá atender naquele período, né, contribuir para melhor atendê-lo, maior interesse dos profissionais se qualificarem na educação especial, Sim, professora. estratégias. Oi, pode falar. Sim, eu atendo alunos especiais desde 2022. E eu vejo que a gente, estudando os laudos, né, dos alunos que a gente vai atender naquele período, e a medicação que eles tomam, enfim, todo o laudo, tudo deles tem que ser estudado para conseguir chegar numa estratégia didática para eles, né? O que a gente puder fazer para adaptar para eles é melhor, porque aí eles se interessam em vir para a escola, vamos dizer assim. Hoje eu estou na educação infantil, como TDI, eu não auxilio mais em questão de alunos especiais, mas essa é uma área que me encantou demais e precisa muito de profissionais qualificados, os profissionais da educação, de modo geral, precisam se qualificar urgentemente, porque a demanda aumenta todo dia, todo período tem uma demanda maior de alunos especiais. E aí, como que vão ficar esses alunos especiais no futuro, né? E a gente vê Então, que está precisa aumentando muito. tanto, né? Parece que há uns anos atrás, eu não sei se as famílias. Eu não sei se é as famílias, se é o que que é, na verdade, né? Mas parece que não tinha tanto, né? Eu não sei, parece Parece que que era não, menos, né? mas Não que não assim, existisse, né? Mas eu acho que hoje talvez as famílias estejam mais preocupadas, né? Que antes falava assim, o aluno é mal educado, por exemplo, né? Mas hoje não, às vezes essa mal educação, digamos assim, ela tem uma questão, é, um laudo, uma questão de saúde, né? Eu acho que talvez as pessoas estão olhando mais para esse olhar, não é verdade? e também a questão das salas de AE, né? Na cidade onde eu morava antes, tem salas de AE há muitos anos já nas escolas de ensino fundamental. E na sala de AE que eu trabalhei, tem uma neuropsicopedagoga que atende esses alunos individualizados. Eram 54 alunos especiais na escola toda, de manhã e à tarde, então uns 22 de manhã, uns 22 à tarde. E esses alunos eles eram atendidos uma hora por dia, individualizados, tinha um cronograma todo certinho, e as famílias vinham nas salas de AE para tirar dúvidas. Então, muitas vezes, esse neuropsicopedagogo, ele tirava dúvidas das famílias, porque é onde que eles vão ter suporte, né? Além da equipe multidisciplinar, né, que são fono, neuro, psiquiatra, enfim, toda a equipe da área da saúde dá um suporte, mas é muito breve. E ali na escola, as famílias tinham muito mais apoio. Então, assim, as salas de AE são fantásticas. A gente percebe que nos ambientes em que isso funciona
porque isso é garantido em lei, mas a gente infelizmente sabe que nem todas as escolas dão esse suporte, né? Mas aquelas que conseguem manter isso, né, e conseguem realizar um bom trabalho, como que é benéfico, né, tanto para o aluno como para a própria família. E, por exemplo, nessas cidades mais do interior, a gente vê como que é escasso os profissionais, né? Por exemplo, tem fono, mas a fono, até a fono, ela precisa ser especializar ali naquela determinada situação, naquele caso específico, né? Então, às vezes, os profissionais qualificados são muitas vezes escassos em determinadas regiões, em determinadas localidades, né? E é uma área que a gente se apaixona, porque, né? É, cada aluno tem, assim, a sua especificidade, a sua particularidade, mas quando você acompanha esse aluno e você percebe como ele desenvolve, também, assim, é algo muito mágico e muito especial, porque você conseguiu contribuir para a vida dele. Não que aqui o que a gente está fazendo em questão de conteúdo também não vai contribuir para a vida de vocês, enfim, mas é que o aluno com uma necessidade específica, parece que você fez algo a mais, além, eu não sei, é difícil explicar, né? A gente se apaixona mesmo, porque, por exemplo, às vezes você pega um aluno agressivo, você está ali acompanhando ele, no final do ano letivo ele muda totalmente o comportamento dele, muitas vezes a medicação, né? Por isso é importante a família, às vezes tem aluno que precisa de medicação. E às vezes a medicação não tá dando certo, às vezes tem que trocar, às vezes, sabe? Tem tudo isso, e por isso que a gente precisa da família. O professor não pode ir lá e dar uma medicação, não é assim. A família precisa acompanhar. Olha, quando a gente conversa com a família é aberta, e ela vai lá e fala: não, eu vou buscar um profissional, vamos buscar medicação, vamos buscar. Nossa, o processo é muito prazeroso, muito assim, contribui para a criança, contribui para tudo, né? Sim, só que, inclusive, essa questão de alunos que são considerados agressivos depende muito também dos profissionais que atendem esses alunos. Pode ser que tenha, né, agressividade, como eu já atendi um aluno, durante uma semana eu substituí um profissional e me falaram, ele é muito agressivo, ele bate, ele xinga, ele estava no terceiro ano, um aluno de terceiro ano do ensino fundamental. E eu atendi ele naquela semana, ele não teve uma crise. Então, assim, depende muito de como você chega nesses alunos, né? Como os profissionais chegam nesses alunos, porque eles sondam a gente, né? É incrível. E por E isso da qualificação, né? Porque também é a maneira de você chegar até esse aluno, né? E às vezes tem profissionais que não têm essa qualificação e nem sabe como abordar diferentes situações. Por exemplo, para um isso aluno, a gente tem mais formações. Eu creio que as formações elas contribuem bastante, palestras, todo tipo de qualificação. É importante, é necessária e é urgente para ontem. estamos no caminho, né? Meu TCC foi voltado ao ensino de química para surdos e me especializar nas demais particularidades. Ah, legal, muito bacana. A Lidiane comentou e a Verônica, muitos laudos. Mas assim, eu acho que a gente está caminhando e está desenvolvendo uma educação voltada para essas particularidades, para essas questões específicas, mas também como um todo, no sentido de observar o aluno na sua realidade, né, e aquilo que a gente está buscando se especializar e se qualificar no dia a dia. É importante, eu acho que é o que a gente está fazendo aqui hoje, por exemplo, já é importante para nós termos o conhecimento, aqueles que já têm e aqueles que não têm, porque existem e cada vez mais a gente está recebendo mais laudos, isso é verdade, cada vez mais situações que às vezes a gente não sabia, não conhecia, por exemplo, autismo, todo mundo é autismo, não, tem os graus, TDAH, neurodivergente, o próprio surdo, severa, média, usa aparelho, usa implante coclear, então, sabe, cada situação é uma situação, e às vezes, quando você recebe ali um aluno com laudo, se assusta, mas leia o laudo com atenção, busque uma qualificação. Hoje na própria internet, né, tem tantos cursos aí que a gente consegue fazer. É claro que, por exemplo, eu estou ali ensinando matemática, eu vou receber um surdo em sala de aula, agora tem que saber Libras também. Não, não é isso, né? Mas você pode buscar na internet um cursinho básico para você poder acolher ele, para saber se dizer um oi, um nome, né? Enfim. É claro que você não vai se especializar ali em uma semana, duas, no caso dele, mas vai conseguir entender melhor a situação
dele, né? Então, cada caso é um caso, né? Mas se a gente já está aberto a isso, a essa busca, né? A essa aprendizagem, porque esse aprendizado ele vem só contribuir para a minha relação com o aluno, para a minha prática educacional, porque se hoje eu peguei um aluno nessa situação, talvez amanhã eu pegue na mesma situação, então eu já vou ter um conhecimento, né? Então, é isso, é a experiência, a prática docente, estar aberto, e compreender, né, essas diferentes situações de cada aluno, ter esse diálogo com a família, né, o diálogo com a própria escola, né, o que a gente pode fazer para adaptar melhor a uma situação assim, tal. Então, abertos ao diálogo e esse acolhimento, para que de fato a gente busque, então, a inclusão desses alunos em sala de aula, né. Cada caso é um caso mesmo. Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida ou alguma situação para colocar sobre o conteúdo de hoje? Lembrando que o primeiro questionário se encerra dia 20, não deixem para a última hora, por gentileza, respondam o questionário que se encerra dia 20, o primeiro questionário. E o segundo questionário se encerra dia 27, tá? Então, agora que o conteúdo está fresco na cabeça, aproveitem, já vão respondendo os questionários avaliativos, tá? É mais fácil para vocês, para não ficar acumulando atividade ou perder atividade, né? Para que a gente possa ter também êxito de aprovação nessa disciplina. Pessoal, muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham uma semana abençoada, com saúde. Obrigada por estarem comigo nesse momento. Aqueles que não puderam assistir vão poder assistir, porque a aula foi gravada. Obrigada pela atenção. E eu vejo vocês na próxima terça-feira. Tchau, obrigada, bom descanso.